O senhor acha que a antipolítica foi o fator decisivo e não o antipetismo? Eu acho. Porque assim tem essa coisa, o antipetismo. Mas o Alckmin teve 4,7% dos votos. Essa é outra bobagem do antipetismo. O antipetismo é o mesmo do antiflamenguismo. Ele existe, evidente, mas a antipolítica talvez tenha sido maior. Existe o antitudo. Não tem na história da humanidade, com exceção do Partido Comunista Chinês e o cubano, alguém que seja unanimidade 100%. Veja, não tem. Vamos pegar o meu exemplo. Eu, quando deixei a presidência da República, em dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que era no comitê dos tucanos. Tá? Mas ninguém consegue chegar a 100%. Então não existe esse antipetismo. Existe o antipetismo como existe o antitudo, o anticorintianismo, o antipalmeirismo, o antisantista, sabe? O que acontece é que um partido ele tem uma quantidade de votos. Eu pego sempre o PT italiano como exemplo da década de 80 e 90, que era o maior partido comunista do Ocidente, em que ele tinha entre 30% e 36% de votos. Ou seja, ele nunca chegava ao poder, sempre perdia para a aliança feita pelo Partido Democrata Cristão. Olha, eu descobri que o PT não chegaria à presidência com 30% em 2002. É por isso que eu fui procurar o meu querido e saudoso companheiro Zé Alencar. É porque quando eu vi o Zé Alencar fazer o discurso de 50 anos da vida empresarial dele, eu falei, puxa vida, encontrei o meu vice. Sabe, um empresário porreta falando o discurso que o povo entende. Aí fui lá convencer o Zé Alencar a vir para a candidatura. Fui convencer ele a entrar no PR, porque ele não podia vir para o PT. Ou seja, e aí nós construímos 20% que faltava para eu ganhar as eleições. Então, o PT vai disputar as eleições, eles têm 30%. Ah, mas o PT só tem 30%, eu quero saber quem tem mais. Agora, eu quero saber qual é o mundo, sabe, que algum partido começa umas eleições com 30%. Sabe? O Haddad perdeu as eleições, mas na lógica da direita brasileira, o Haddad ter 45% dos votos é muito voto nesse país. É muito voto. Ou seja, com a política de destruição do PT, com a política, sabe, a manipulação da Lava Jato, a manipulação do Moro, os fake news, as mentiras contadas. Ou seja, você imagina uma coisa, um candidato que não participa de um debate se recolhe e na época do debate mostra ele, coitadinho, tomou uma facada, não pode ir em debate, ficava passando mensagem na tentativa de fazer dele um beato, um santo. Então, o PT é a força política mais organizada e mais forte desse país. E por isso o PT tem adversários. É mais por aí mesmo? Vocês também avaliam dessa forma? E isso está deixando o PT atônito, porque o ativo que o PT tinha era a sua força nas regiões. Por exemplo, a gente olhando essa pesquisa um pouco por dentro, o Haddad só vence no Nordeste, só vence entre os que ganham até um salário mínimo e só vence entre os que têm só ensino fundamental. Então, em todos os outros estratos, vence o Bolsonaro. O PT ficou circunscrito a esse tipo de eleitor, mesmo assim sofrendo uma sangria, aí, vamos chamar assim, por parte do Bolsonaro. É uma coisa que o PT ainda está tentando metabolizar com o carro andando, tentando entender o que está acontecendo, porque isso leva a uma conclusão de que até o Lula, se fosse ele o candidato, ele perderia essa eleição por conta da rejeição ao PT. Talvez o antipetismo ainda mais o partido. Um ouvinte lá do interior. De Pentecoste, o Laércio Nobre. Gostaria de saber se o que foi mais decisivo para a eleição de Bolsonaro, o incidente da facada ou a falta de uma coalização da esquerda que pudesse combater esses extremismos. Foi a falta de uma coesão do campo da centro-esquerda, a principal razão,
E a facada introduziu... mas agora nós não temos risco, nós precisamos agora medir isso, fazer isso acontecer, para a gente entender e ajudar o povo brasileiro a entender. Repare, a força mais grave, a força mais importante na política brasileira hoje, e eu não gosto disso, eu apenas constato, o médico quando vê um câncer, ele não gosta de ver o câncer, ele apenas examina e vê o câncer, e tem que dizer. E é isso que eu estou fazendo. É o antipetismo. Aqui no Ceará, aqui no Nordeste, a gente não vê isso, porque aqui o benefício do tempo do Lula foi muito mais relevante, relativamente, do que por aí afora. E o exemplo prático é o seguinte, o salário mínimo melhorou muito de valor, lá em São Paulo só 3 em cada 10 trabalhadores ganham salário mínimo, aqui 7 em cada 10. Então aqui a gente viu mais de perto como foi bom, né, na época, o governo Lula. E a gente tende a esquecer o desastre que foi o governo Dilma, os dois do PT. A Dilma quebrou o Brasil, né? O desemprego com a Dilma começou 4% e entregou com 14%. Mas o que acontece lá para baixo, que é onde eu ando o Brasil todo. 75% do sul brasileiro é anti-PT. O Haddad, que foi prefeito de São Paulo, tirou 32% em São Paulo, agora, nessa eleição, e o Bolsonaro tirou 68%. E aí não dá para a gente, porque o PT não quer fazer autocrítica, não dá para a gente fazer de conta que isso não aconteceu e passar a chamar 68% do eleitorado do Rio de Janeiro, do Minas Gerais, de São Paulo, de fascista. Esse é um governo, não é fascista, isso não é um povo fascista, isso é um povo anti-PT, e anti-PT por algumas razões, duas as mais graves. A primeira, a gravíssima reversão, né, do padrão de renda que o Lula deixou para o padrão de renda que a Dilma destruiu. Todo mundo sentiu aquelas manifestações de 2013, eles não leram, e de lá para cá eles estão errando o tempo inteiro porque não estão entendendo que o povo brasileiro se sentiu enganado, né? O salário mínimo relativamente passou de 76 para 320 dólares com Lula, com a Dilma caiu para 200. O equivalente a dólar para a gente saber um preço fixo aí. Né? Os combustíveis passaram a subir loucamente. A Dilma nomeou o Levi, que é um cara do lado da direita lá, que agora está com o Bolsonaro. Então esse é um monte de esculhambação. Esse é um lado. E o outro lado é a corrupção generalizada. Tudo bem, vamos fazer essa grande luta aí pelo Lula, não sei o que e tal, mas, meu irmão, o Palocci foi ministro do Lula, da Economia, mandou e desmandou no Brasil 8 anos. E era o braço direito do governo Dilma. Hoje está preso, réu confesso, com 100 milhões de reais roubados do governo e do povo brasileiro. Os tesoureiros do PT, todos estão presos. O Eduardo Cunha, do PMDB, na mesma operação, está preso também. Aí vamos fazer de conta que isso não aconteceu? Pronto, é a mesma coisa que faz o avestruz. Lá se vê o perigo, em vez dele correr, mete a cabeça no chão e faz de conta que não, porque não está mais vendo o perigo passou. O perigo está aí.